presente. Fico feliz pela presença de meus amigos, minhas amigas, né? Todas mulheres. Então, hoje eu dei aula para as minhas alunas lá na escola. Numa das turmas, 30 alunos. De 30 alunos, tinha 8 pessoas, 8 meninas, só meninas. Então, agora estamos só com meninas aqui. Agora o Fábio vai entrar aqui também. E então, nós ficamos felizes porque é uma espécie de homenagem também a você, mulher, mãe, irmã, né? Amiga, a oportunidade que Deus deu para nós também de ter vocês fazendo parte da vida da gente, como o mundo não seria tão belo se não tivesse as mulheres, se não tivessem as mães, se não tivessem as irmãs, as tias, as avós, né? Então a gente fica feliz por isso e graças a Deus nós chegamos a mais uma semana. E quando a gente chega a mais uma semana, é importante agradecer a Deus, né? E para a gente poder agradecer, a gente precisa abrir o coração. E nesse abrir do coração, nós estamos felizes por estar presente aqui entre vocês, né? A mãe, a Fabiana, a irmã Fátima, a amiga Fátima, e também tem o Fábio aqui que está conosco. Eu vou pedir para a Fabiana, pode fazer uma oração para iniciar nosso programa? Então, vamos fechar os nossos olhinhos, então, com reverência, para nós buscar a presença de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque uma semana inteira se passou e os teus anjos protegeram e guardaram as nossas vidas. Nós trabalhamos, estudamos, fizemos tantas atividades, Pai, durante a semana, mas, acima de tudo, com a certeza do teu amor, da tua companhia, da tua misericórdia, do teu perdão e da tua ajuda, da tua força para nos consolar nos momentos de tristeza, de angústia e continuar a nossa caminhada rumo à mansão celestial que o Senhor preparou para todos nós. Nos abençoa, Pai, com os nossos pedidos que temos em nosso coração. Nós queremos te entregar este estudo bíblico, que o Senhor possa falar a cada um de nós, que o teu Espírito Santo possa gravar a tua mensagem no nosso coração e na nossa mente, para que a gente possa melhor te servir, melhor te obedecer, para que quando o Senhor Jesus voltar, nós possamos estar prontos. E até a tua volta, nós possamos também trabalhar para que outros conheçam o teu grande amor. Abençoa esse estudo, nós te rogamos e todas as bênçãos te agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Vocês conseguem enxergar o que eu estou compartilhando? Sim, Flávio. Sim, filho. Tá bom. Então, para a gente iniciar, nós estamos aqui de novo. Hoje é o nosso terceiro encontro, né, que nós estamos reunidos, falando sobre a nossa classe bíblica, o nosso estudo da Bíblia, né, Bíblia Mais. Por isso, o protagonista ou a protagonista do nosso encontro aqui tem a ver com a palavra de Deus, né? O próprio Deus, ele deixou a sua palavra impressa para que a gente pudesse ter esse momento de estudo. E quando nós estudamos a Bíblia, nós podemos verificar. Deixa eu ver se eu consigo passar o próximo aqui. Isso. Aqui nós temos esse primeiro slide aqui, onde ele mostra para a gente relembrar, né, o que a gente viu na semana anterior. O que a gente viu na semana anterior? Consegue ver aí o que a gente viu no estudo 2? Semana da criação, Isso. criação do ser humano e livre-arbítrio. Interessante que hoje nós vamos falar também um pouco sobre essa questão da letra C ali, livre-arbítrio, né? Então, nesse contexto, nós estaremos verificando hoje o quê? A origem do mal, né? Como o mal surgiu, quais são as formas que o mal se manifesta, né? Os ataques que o inimigo utiliza
e a armadura de um cristão, do cristão. É muito importante que nós tenhamos esse contexto bem claro, porque nós não podemos deixar de entender o porquê que acontecem tantas coisas na nossa vida, nossos dias, e qual o sentido de existir tantas coisas que são ruins, coisas que nos trazem dor, nos trazem mal-estar, nos trazem angústia. E no estudo de hoje nós vamos tentar acompanhar um pouquinho disso. Eu vou pedir para a Bia, tu consegue me dar apoio, Bia, que eu não estou enxergando vocês, eu estou só vendo a apresentação. Tá, Tá. pode falar. Então, aqui nesse primeiro momento, a gente fala como é importante nós pensarmos no que se refere ao livre-arbítrio. Quais são aqui, tu pode ler para nós, tu consegue ver, Bia, quais são ali os tópicos que eu coloquei dentro desse contexto aqui de grande conflito, de escolhas que nós estamos? Prioridades, tempo, oportunidades, ações, decisões, vida e relacionamentos. Em todas essas palavras, nós temos aqui uma espécie de luta, uma espécie de batalha, né? Onde existe dois lados, né? E aqui eu representei com essa imagem o lado vermelho e o lado verde. Se você tivesse num ringue, imagine você dentro de um ringue, o ringue fechado, né? Como se fosse um cercado, e nesse cercado você não tem para onde escapar. Você só tem duas opções. Duas escolhas. Na verdade, tu tem algumas escolhas. Na verdade, não é apenas pensar que a prioridade é tomar a escolha, mas às vezes é tomar a escolha certa, no momento certo. E essas oportunidades, elas estão diante de nós em todo o tempo. Desde o momento que nós nascemos até o momento que nós morremos, nós estamos tomando escolhas, fazendo escolhas, tomando uma posição ou entre um lado ou o outro lado. E nesse contexto nós estamos então diante de ações, e essas ações, elas podem ser tomadas a partir de nós termos condição de conhecer. Por isso que a Bíblia diz que conhecendo a verdade, nós vamos conseguir ser libertos. Quando nós conhecemos, nós conseguimos tomar uma posição. Agora, sem conhecer, qualquer posição pode nos satisfazer, né? E a vida e os relacionamentos e todas as relações que nós temos no nosso cotidiano, elas dependem de escolhas. E essas escolhas, nós vamos ter que conviver com elas, né? São escolhas que vão fazer parte da nossa história, da nossa trajetória, não é mesmo? Eu vou convidar vocês para pensar um pouquinho sobre a origem, como que surgiu o mal, como que surgiu essa circunstância que hoje nós não conseguimos viver sem participar, ou sem sentir, ou sem ter algum efeito, não é mesmo? Deixa eu só conferir aqui uma coisa que eu estou achando. Estou achando que vai dar problema. Deixa eu só ver aqui. Cadê aqui a nossa reunião? Agora sim, consegui ver os participantes aqui. Se entrar alguém aqui enquanto eu estiver participando e eu não visualizar, a pessoa vai estar querendo entrar e não vai conseguir. Deixa eu só ver se já não tem alguém. Não, não tem ninguém. Nós temos 4 pessoas apenas, tá? Muito bem, voltamos lá então onde nós estávamos. Estávamos aqui. O que acontece? Vou interromper aqui só um minuto aqui para poder verificar o que acontece aqui. Compartilhar. O Fábio está escutando aqui pelo meu, tá, Flávio? Tá bom, mãe, tá bom, tá bom. Deixa eu ver onde que tá a minha apresentação. Acredita que até... Ah, tá aqui.
Agora sim, vocês estão junto agora com a apresentação. Nessa explicação, eu vou pedir para a Bia, acompanha comigo, Bia, aqui, ó, vocês têm aqui nesse gráfico, deixa eu só botar em tela cheia, ver se vai resolver. Nesse gráfico ali nós temos algumas esferas, né? Que quando a gente pensa na origem do mal, nós temos que pensar que o mal não iniciou aqui na Terra. O mal iniciou, ou seja, as consequências do que a gente chama ou conhece como mal, elas iniciam a partir de escolhas, a partir de decisões. Só que essas escolhas foram tomadas a partir dos seres conhecidos como os anjos lá no céu. E eu vou pedir para a Bia ler para nós, por gentileza, Isaías, só para contextualizar, Ezequiel 28, Ezequiel 28, verso 13 até o verso 17, onde fala dessas circunstâncias que estão relacionadas como sendo a origem lá do mal, né? Tu tem como ler para nós, Bia? Só um segundinho, mano. Deixa eu abrir o aplicativo aqui. Ezequiel, né? Ezequiel, capítulo 28, no verso 28 até o verso 17. Não, desculpa. Ezequiel 28, 13 até o 17. São 4 capítulos, 4 versículos. 28, do 13 ao 17. ao 17. Vou começar a leitura então. Pode ler. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, correspondeste à tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Olha que interessante, aqui nós podemos ver algumas das esferas que atingiram esse anjo, que aqui na Bíblia foi mencionado como querubim, esse anjo, Lúcifer. E a palavra Lúcifer não é uma palavra feia, muitas vezes a gente tem como sinônimo de feio, né? De horripilante, de horrível. Lúcifer quer dizer portador de luz, né? Então, Lúcifer era o anjo de luz, um anjo, né, importante. E no coração dele, nesse texto aqui, nós podemos perceber uma dessas esferas, a que está ali relacionada ao azul ali, que é cobiça. No coração dele houve esse sentimento, que ele permitiu que esse sentimento crescesse dentro dele. Mas também apareceu dentro do coração dele o orgulho, né? E dentro desse contexto de cobiça, de orgulho, se desenvolve também mentira. E muitas coisas são aqui mencionadas. Nós podemos observar aqui em Isaías capítulo 14, no verso 12, que diz: como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, né? Então aqui ele também tem esse poder de influência. Então tão grande foi a influência e a mentira e todo o enredo que ele deixou crescer no coração dele, que
a sua casa, né, como diz Apocalipse 12, verso 4, diz assim, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. E quando se refere a estrelas do céu, aqui está se referindo aos anjos, né? Os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando lhe nascera. Então é interessante que aqui menciona que Lúcifer, ele foi expulso do céu, ele foi retirado do céu para que não contaminasse mais ainda com aquele sentimento de dúvida, com sentimento de cobiça, com sentimento de orgulho, de mentira, para que não contaminasse os demais, mas, assim como ele teve direito, teve livre-arbítrio de tomar decisões, todas as decisões elas têm consequências. E as decisões de orgulho, de cobiça, fizeram com que a consequência ele fosse tirado do céu. Diz ali em Apocalipse também 12, verso 9, que ele foi expulso, né? Também chamado de dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, Satanás, e agora percebe que o nome não mais era Lúcifer, e sim Satanás, que tem a ver com engano, né? Sedutor do mundo, e foi tirado para a terra. Olha que interessante, por que será que ele foi tirado para a terra? Porque em todos os locais onde ele foi, ou quando ele saiu do céu, ele procurou levar esse engano, mas na terra ele encontrou este tipo de abrigo, de guarida. Próximo slide aqui diz que além de mentira, cobiça, né, também apareceu no coração dele um sentimento de rebelião, de ciúmes, de inveja, né? E nós podemos ver ali em Isaías 14, verso 13, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei e nas extremidades do norte. Interessante que aqui Lúcifer agora ele não queria apenas a posição maior, ele queria ter uma posição igual e mais importante que o próprio Criador. Então a criatura, como nós vimos na semana passada, querer a posição do Criador é como se a gente pudesse analisar, é como se um móvel, né, uma cadeira, uma mesa que o marceneiro constrói, agora a cadeira querer mandar ou querer assumir a posição do marceneiro. É interessante, né? É quase que impossível de se imaginar uma coisa dessas, né? E ele, então, ele foi expulso para a terra, trazendo a terça parte dos anjos. Você pode ficar pensando assim, mas por que que Deus permitiu que o mal, então, persistisse? Por que Deus não acabou logo com o mal pela raiz, como diz o ditado, né? Quando terminar o mal pela raiz, acabava com Satanás e pronto. Se Deus tomasse essa posição, nós não teríamos o que nós vimos na semana passada, e eu quero compartilhar com vocês aqui, nós não teríamos o livre-arbítrio, né? O direito de escolher, de tomar nossas posições e sentir que nós fazemos parte das nossas escolhas, né? Essas escolhas, ou nós estamos unidos a Deus, ou nós estamos separados de Deus. E quando isso começa a se desenvolver, esse enredo, esse drama, esse trama completo, nós podemos perceber que duas coisas começam a se definir, dois caminhos bem claros começam a se definir. O caminho da luz e o caminho das trevas. Vou pedir para a Bia fazer aqui um comentário, Bia, se tu puder, sobre essas 4 flechas que estão aqui sendo lançadas como dardos, né, no coração do ser humano. Consegue ver, Bia? Abre o áudio. Eu? Sim, pode abrir, pode falar. Tá. O primeiro dardo ali em cima trata da astúcia. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. E isso está em Coríntios, 2 Coríntios 11 até o 14. Satanás, ele não vai aparecer diante de nós como
o mal como a representação do mal, da maldade, da destruição, da discórdia. Ele é astucioso, ele exerce astúcia nos seus movimentos contra os filhos de Deus. Então, ele se apresenta bonito, como um anjo de luz, como uma festa, como uma amizade, como uma proposta de negócio, que no final a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas no seu final são caminhos de morte. Então, Satanás ele usa a astúcia. O segundo dardo é o desânimo. E o desânimo, ele é tão perigoso quanto esse brilho da astúcia, né, Flávio? Porque é como se fosse uma bipolaridade. Quando a gente sai do brilho e encontra os pés no chão e sente que a vida real é dura pra caramba e que as coisas não saem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, acontece essa coisinha chamada desânimo, que a palavra ela não consegue expressar o tamanho do sentimento que nos acomete quando nós estamos desanimados. E isso pode acontecer sem razão nenhuma, ou pode acontecer por um motivo bem simples, por decisões que muitas vezes nós tomamos e que não eram as melhores para nós. O terceiro dardo é o engano. O engano é uma coisa assim, ó, sutil, mas desculpe, sutil, mas ao mesmo tempo o nosso mundo está tão permeado de engano que eu acho que eu arrisco dizer, Flávio, que não é mais sutil. Nós não estamos mais sendo enganados sutilmente. Quando nós éramos criança, Flávio, eu quero lembrar de que tu lembra que nós assistimos pouca televisão e o pai ainda assim restringia que a gente assistisse determinados programas, tu te lembra? Hoje em dia, Flávio, a restrição ela é muito pequena nos meios de comunicação, na tecnologia, nos programas de televisão, só que o engano, ele tá nada sutil, sabe? As pessoas estão se enganando, se deixando enganar por Satanás voluntariamente, pelas coisas que nós deixamos entrar na nossa alma, através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, né? Através dos nossos sentidos, através da alimentação, através de escolhas. E o último dardo, Flávio, fala da perseguição. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e que têm a fé em Jesus. Perseguição. Eu tenho medo dessa palavra, Flávio. Eu confesso dizer assim, ó, que a perseguição é uma coisa que me assusta, assim, essa palavra me assusta. Mas a cada dia nós temos que desenvolver um relacionamento com Deus, que nem tu falou um dia desses nos nossos cultos familiares, de que antes tu era um pouco receoso em falar do amor de Deus, em mostrar exatamente a tua ideologia cristã, e que hoje em dia tu não tem mais esse sentimento. E eu louvo a Deus por isso, sabe, Flávio? Porque eu sempre tive medo da perseguição. E essa perseguição ela pode ser explícita ou não, ela pode ser ferrenha ou não, ela pode ser num olhar, a gente pode ser perseguido pela uma palavra que alguém diz para ti, um, um ato de desaprovação quando a gente fala sobre o amor de Deus. Mas eu louvo a Deus que tu não tá tendo nenhum receio da perseguição e tu tá contando para todos quantos tu puder, e eu quero participar desse movimento, sabe, de falar sem medo da perseguição sobre o amor de Deus, porque nós temos só dois objetivos: guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. O teu áudio está fechado, Flávio. Muito bem. Só para a gente continuar, obrigado, Bia, por me lembrar. Quando tu falou ali de sutil, olha o que o texto diz ali, ó, em Mateus 24:24. Grandes sinais e prodígios surgirão como falsos, né? Então não é sutil, uma coisa que é grande não pode ser pequena, né? Não pode ser sutil, é grande. E os enganos hoje estão sendo muito grandes, as perseguições estão sendo grandes, os desânimos, vamos dizer assim,
as depressões, as angústias estão sendo grandes. E a astúcia do inimigo, eu até diria assim, ela não seria só astúcia, seria ousadia, né? É verdade, Flávio. E como diz o dardo número 2 ali, ó, pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano. Sabendo a verdade, né, Flávio? Como tu disse antes, aprendendo sobre a verdade liberta, liberta do desânimo, liberta da astúcia, do engano, e Deus nos ajuda em meio às perseguições. No próximo slide aqui que nós temos, deixa eu ver se consigo passar o próximo. Próximo slide aqui, essa imagem aqui me chama a atenção, porque nós, na Bíblia, se nós pudermos acompanhar, existem referências a uma espécie de, vamos imaginar assim, um uniforme, né? Que o cristão pode ter à disposição dele, né? Que vai dar a ele segurança numa batalha, né? Então, aqui nós podemos perceber que o primeiro item desse uniforme, olhando para a cabeça daquele gladiador ali, daquele guerreiro ali, você vai ver que tem um capacete. Para que serve um capacete? Um capacete, para quem usa vamos imaginar, um transporte ou uma moto, que quando usa o capacete, por exemplo, ou na construção civil, em algum momento, para que a importância de um capacete? Qual é a função de um capacete? Salvar da morte. Salvar da morte. Mas é, basicamente, evitar que tu leve uma pancada na cabeça, primeiro, né? Ou a pancada, ela vai ser inevitável. O que vocês acham? A Eu pancada vai acho ser que inevitável. a pancada vai acontecer, o capacete vai te proteger dela. O capacete vai te impedir que essa pancada te rebente Seja a fatal. cabeça, né? Então, é por isso que a Bíblia, ela refere que nós temos um capacete espiritual. E quando nós temos esse capacete espiritual, não importa o que aconteça de ferida, de pancada, nós temos, pela graça, um capacete. E o que diz que é o capacete? A Bíblia diz que o capacete é a salvação. Salvação que eu e você temos à disposição. Hoje, a salvação tá para mim e tá para você. Por quê? É só você olhar para as mãos de Jesus e você olhar para o rosto de Jesus que você vai perceber a salvação. O que é mesmo a salvação, Bia? Salvação. Sacrifício. Olha que coisa. Quando é que alguém é salvo? Não é quando alguém recebe uma ajuda, quando alguém recebe um resgate, quando alguém recebe um apoio. O que é salvar alguém? Quando eu digo assim, me ajuda, me salva, o que quer dizer isso? Eu imagino várias coisas, assim, eu fico em dúvida de qual falar, porque eu fico com várias coisas na mente. Vou dar um exemplo. Tu tá nadando numa lagoa e tu não, sei lá, teve um problema, uma câimbra, uma coisa, e tu começa a te afogar. E se tem alguém, se tem algum objeto, uma pessoa, uma tábua, tu te agarra e tu é salvo. No nosso caso, no que se trata hoje, a salvação, a vida espiritual, a salvação é exatamente pelo sacrifício de Jesus, e a gente só tem que se agarrar a esse sacrifício, e aí nós podemos entrar confiadamente no trono da graça de Deus e reivindicar a salvação que Jesus conquistou para nós. Coisa mais interessante. Nós também temos um escudo, e esse escudo, quando a gente pensa por exemplo, no batalhão de choque do BOP, né, ou do BOI, ou da polícia, por exemplo, quando se passa por um policial, por exemplo, com um escudo, qual é a função especial do escudo? Proteção também, mas é uma proteção que faz com que a gente tenha uma parte do corpo protegida. E no contexto espiritual, de que maneira ou como que nós podemos ser protegidos daqueles dardos que a gente viu no slide anterior? Nós somos protegidos quando nós temos na palavra de Deus o conhecimento de alguma coisa que a gente, pela intuição, pela esperança, nós cremos que vai acontecer ou que não vai acontecer,
antes de acontecer. O que que isso representa? O que que isso significa? É a fé. Exatamente. Então, qual que é o escudo do cristão? Por que que um cristão, quando perde um familiar para um Covid, ou para um acidente, ou para um ataque, alguma coisa, muitas vezes as pessoas envolvidas naquela perda, elas não se desesperam completamente. Por quê? Porque elas têm o escudo. Qual é o escudo? A fé. A fé. Mas a fé em quê? A fé não é uma fé em alguma coisa. Eu posso ter fé, por exemplo, eu tenho uma intuição que vou ganhar dinheiro, por exemplo. Eu tenho uma intuição, eu tenho fé que isso vai acontecer porque vai acontecer. Não é um tipo de fé cega. Essa fé tem uma fonte, Uhum. tem uma esperança, tem um objetivo, e a fé vem pelo ouvir. E ouvir de quem? Da palavra de Deus. Por isso que o contexto nosso é a Bíblia, né? Você pode perceber ali, ó, que o soldado ali, ele está com alguma coisa na mão ali. Você consegue ver ali o que que ele tem na mão? Que está brilhando? Bem no meio ali. A Bíblia. Ele está com a espada na mão. E essa espada, ali você consegue pensar assim, bom, mas é a espada ou é um livro? É a espada. Espiritualmente, a espada do cristão, a espada desse lutador é a Bíblia. E a Bíblia, a própria palavra de Deus, ela é considerada como a ferramenta de defesa, a ferramenta de ataque, porque nós só podemos atacar e vencer o pecado através de quem? Através do conhecimento da Bíblia. Da Bíblia Sagrada. Exato. Nós podemos perceber também que para que um lutador ele tem que ter um calçado. E ali nós vemos ali que o calçado desse guerreiro, desse soldado, ele tem um significado. Qual que é o significado do calçado do soldado? O calçado significa aonde ele vai, o que ele faz, aonde ele está levando essa influência. E essa influência esse calçado deve ser o quê? A pregação do evangelho. É o que nós hoje estamos fazendo. Nós estamos levando essa mensagem aonde nós vamos. A Fabiana, aonde ela vai, eu aonde vou, o Fábio, a Fátima, a mãe, aonde for, você está levando uma influência positiva ou uma influência negativa, não é verdade? Mas nós temos também uma espécie de couraça, né? Uma espécie de colete, e esse colete aqui, ele representa a justiça de Deus. Nós dessa terra, nós não temos justiça, nós não vemos justiça. Nós muitas vezes não fazemos justiça. E sabe por que que nós não vemos, não fazemos e não temos essa justiça? Porque quando na semana passada a gente estudou que quando estamos afastados de Deus, nós estamos em que lado? No lado da luz ou no lado das trevas? No lado Nossa. das trevas. E quando nós estamos com Cristo, automaticamente nós nos revestimos com a couraça de quem? Da justiça. E essa justiça, ela não tem como ser mais forte ou menos forte se nós não estivermos ao lado de Cristo, não tivermos vestidos com esses equipamentos que só vão poder vencer o mal se tivermos vestidos com esses equipamentos. Né? Ali já falamos ali da espada, né, que é a Bíblia, e a Bíblia fala que a própria Bíblia ela é útil para várias coisas. Nós vimos no primeiro estudo, né? É útil para o ensino, é útil para a educação, ela é útil para nos exortar, nos explicar. Mas também existe o cinto, né? Aquela parte que segura também os demais trajes, né? Que prende. E qual é esse contexto do cinto? O cinto representa a verdade. A Bíblia representa a verdade. A Bíblia representa a espada. A Bíblia representa a justiça. A Bíblia representa a fé. A Bíblia representa o evangelho e a Bíblia representa a salvação. Só que tem algum sentido de a Bíblia ter todos esses significados se nós não tivermos por trás desses significados conhecimento do autor da Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? O próprio Cristo. Deus. Hoje, nós temos diante de nós duas estradas, dois caminhos. Por mais que você e eu tenhamos alguma decisão a tomar, nós temos duas opções apenas, dois lados apenas. Observa que nessa figura
Muitos estão indo pelo lado direito, talvez, ou esquerdo ali, não sei para você, mas você percebe que alguns estão indo para o lado da minoria. Nesse mundo, a maior parte das pessoas seguem o que eles chamam de efeito rebanho. O efeito rebanho é porque todo mundo faz, eu faço. Todo mundo diz, eu digo. Todo mundo come, eu como. Todo mundo ouve, eu ouço. Todo mundo assiste, eu assisto. Logo, a mesma consequência que todo mundo tem, eu vou ter. Só que na Bíblia nós podemos perceber dois textos que eu mencionei aqui. O primeiro texto está em Josué, capítulo 24, verso 15. Vou pedir. Ô mãe, tu consegue ler ali, mãe? Mãe? Josué 24, Não, 15. não Tá consigo aqui na tela. enxergar. Tudo bem. A Bia, lê para nós, Bia. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria destacar aqui uma coisa. Olha que coisa interessante. Essa parte aqui que eu vou destacar. Vocês conseguem ver o que eu destaquei ali? Eu e minha casa. Não é apenas eu. Quando eu penso em apenas eu posso entrar num terreno perigoso. Porque se você lembra, na última semana, quando a gente estudou, se nós tirarmos Deus da nossa vida, fica apenas eu. Se eu levar apenas eu para o céu, é possível que você não chegue ao céu. Porque você deve levar aqueles que estão próximos. E é por isso que a gente tem que se envolver e orar mais, e buscar mais, e se auxiliar mais, porque a Bíblia está dizendo aqui, não é para você ir sozinho, é eu e minha casa. Ele não diz assim, eu e a minha, minha esposa, meu filho, eu e a minha casa, porque dá um sentido mais amplo, dá o sentido de você, a sua mãe, o seu pai, o seu vizinho, o seu amigo, são aquelas pessoas que fazem parte da tua casa, do teu círculo, né? Serviremos ao Senhor. Mas como que nós vamos servir ao Senhor se a gente não conhece? Pois aí vem o segundo texto, Deuteronômio, capítulo 30, verso 29, a última parte diz assim: te tenho proposto hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha que promessa. Deus está te prometendo, se eu e a minha casa servirmos ao Senhor, não é apenas eu e a minha casa, é a minha descendência também. Conseguem perceber que coisa interessante? Não existe decisão sem consequência. Todas as consequências que nós hoje vivemos, elas são determinadas por ações. Lembra que a gente falou? Por ações que nós, em algum momento, tivemos de tomar. Não é verdade? E para encerrar esse nosso estudo, aqui nós temos aqui essa reflexão, né? Escolha certa é aquela que nos mantém vivos. Que direção tu vai tomar? Seja a direção que a maioria toma, seja talvez a direção que a mídia e os famosos tomam, a posição que os políticos tomam, a posição que o pastor, ou que o padre, ou que talvez o vizinho, ou ali o teu ídolo, ou aquela pessoa que tu admira, ou talvez aquela pessoa que tu segue lá no Instagram, ou quem sabe nas redes sociais. A escolha certa é aquela que nos mantém vivos. E aí eu volto no anterior. Eu te proponho hoje vida e morte. Escolhe qual? Escolhe qual delas? Escolhe o caminho mais fácil? Escolhe o caminho mais difícil? Escolhe estar ao lado de quem? De Deus, porque a Bíblia diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa quanto. Não importa se vai demorar ou se vai ser muito rápido. A Bíblia diz que nós devemos escolher a escolha que nos mantenha vivo. E a vida só pode existir em Cristo. Quem estiver ligado
a videira dá muito fruto. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite, quem tiver sede, venha e beba da água da vida. Quem é essa água da vida? A água que vai te saciar, quem é a fonte que vai te dar condições de você conhecer? Eu vou encerrar com um texto. Vou pedir para a Bia, lê para nós, Bia, e é conhecido esse texto, Salmo capítulo 119, verso 105. Se você já não marcou na Bíblia, marque esse texto. Salmos capítulo 119, verso 105. Com essas palavras, nós encerramos nosso estudo de hoje, em cima do horário ali também. Conseguiu achar, Bia? 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que bênção, porque essa palavra, esse livro que está aqui na minha frente e na tua frente, e hoje não apenas na frente, ela está dentro do nosso bolso, muitas vezes o tempo inteiro, porque a Bíblia pode estar no teu celular. Ela diz, a própria palavra de Deus diz que ela é o quê? Ela é lâmpada. Lâmpada para os meus pés, para você escolher o caminho. Talvez não seja o caminho da maioria, mas seja a luz que vai guiar para a vida e não para a morte. Porque quem conhece a verdade jamais vai poder dizer que não conheceu, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e essa verdade vai te salvar. Quem é que vai te salvar? O conhecimento e a decisão de conhecer a Jesus. Que Jesus possa nos abençoar, que possa nos conceder essas bênçãos, e o nosso desejo, e até a próxima, né? Dia 14 nós temos nosso próximo encontro, semana que vem. Convide alguém antecipadamente, para que a gente consiga exatamente às 8 horas nós iniciarmos e aí termos aqui o nosso encontro, nesse encontro de estudo. Né? Um abraço para vocês. Tio Alvarez está ali, estou vendo, tá faceiro, chegou bem. Bia está ali, a irmã Fátima talvez não conseguiu, a minha esposa está aqui do meu lado também. Te mostra aí, amor. Beijo. Mais pertinho aqui, senão não aparece. Ah, agora apareceu. Beijo. Ó, beijo para todos, Beijo que pra Deus todos. abençoe vocês. E eu vou pedir agora licença para que a gente possa fazer uma oração encerrando o nosso culto dessa noite. Maravilhoso Deus, te pedimos uma bênção especial sobre os nossos pedidos, sobre os nossos agradecimentos. Pedimos também por aquelas pessoas que estão sofrendo alguma angústia, algum problema, alguma dor, mas especialmente, Senhor, que o Senhor consiga, Senhor, colocar em nós cada vez mais essa esperança de muito em breve ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Abençoe, Pai amado, a nossa igreja, abençoe a nossa família, abençoe, Senhor, nossos vizinhos, abençoe todos os nossos pedidos, e se for da tua vontade, Pai amado, abrevia a tua volta a essa terra, mas não permita que nenhum de nós venhamos deixar de conhecer e de tomar essa decisão ao teu lado. Dá uma porção dobrada do teu Espírito, que nós possamos também louvar o teu nome através do nosso estudo, do nosso culto, através da nossa influência, através da nossa pregação do Evangelho, que nós possamos ter, Senhor, participação neste Evangelho e que tu volte em breve, Senhor Jesus. Nos dê a tua paz, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Um abraço para todos, que Deus abençoe e na próxima semana a gente se encontra. Um beijo para todos, irmã Fátima. Beijo, mãe. Beijo, Bia. Beijo, Fábio. Alvarez. A gente se fala então. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.